E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos comentar sobre os próximos 5 jogos do Vasco nessa temporada de 2024 que vão definir o futuro do Vasco nesse ano. Vão definir qual é a briga do Vasco, o que o Vasco deve almejar. Porque esses 5 jogos do Vasco simplesmente vão decidir a vida do Vasco no Campeonato Brasileiro. Se a briga do Vasco será por um G6, um possível G7, G8 no Brasileirão, uma vaga na Libertadores da América, ou se ficará no meio de tabela, ou até se o Vasco vai brigar ou não novamente contra o rebaixamento. Esses próximos jogos no Campeonato Brasileiro são cruciais para isso. E também os jogos da Copa do Brasil, que obviamente são muito importantes para o Vasco em pretensões de título dessa competição. O Vasco está nas quartas de final da Copa do Brasil, vai pegar o Atlético Paranaense e terá jogos decisivos nessas próximas semanas. Se o Vasco se sair bem dessa sequência de 5 jogos, o Vasco tem tudo para ter um 2024 que vai deixar o seu torcedor tranquilo e feliz. Beleza? Deixa o like aí embaixo, é muito importante seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco de WhatsApp para chegar ao maior número de torcedores possível, beleza? E vai fazer sua aposta nos jogos desse final de semana é na PagBet, no primeiro link do comentário fixado. Temos a volta dos campeonatos europeus, já voltou a Premier League, já voltou o campeonato espanhol, teremos também campeonato brasileiro com o jogo do Vasco contra o Atlético Paranaense na próxima segunda-feira, que é um dos jogos dessa sequência. Vai apostar é na PagBet. Show? Bora pro vídeo. Coincidência ou não, os próximos 5 jogos do Vasco serão contra times rubro-negros, times vermelho e preto. Os próximos 5 jogos do Vasco serão contra times preto e vermelho. E essa sequência do Vasco já começa nessa próxima segunda-feira. O primeiro jogo é válido pelo Campeonato Brasileiro, 9 horas da noite em São Januário, Vasco versus Atlético Paranaense. Dois times que estão ali perto na tabela do Campeonato Brasileiro. É um jogo que, se o Vasco vencer, inclusive ultrapassa o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é o 9º e o Vasco é o 10º. Então é um jogo de suma importância para o Vasco no Brasileirão. O Vasco atualmente tem 28 pontos, tem um jogo a menos que é contra o Cuiabá em São Januário. E esse jogo contra o Atlético Paranaense é aquele jogo para o Vasco voltar a vencer no campeonato, após ter empatado contra o Criciúma, voltar a trazer confiança para o grupo, já pensando no jogo de quinta-feira contra o próprio Atlético Paranaense e deixar a gente tranquilo no Brasileirão. Porque aí o Vasco vai a 31 pontos no campeonato, assume a 9ª colocação, fica mais próximo do G6 do que da zona de rebaixamento. Então esse é o primeiro jogo que é crucial o Vasco vencer. Dentro de casa no Campeonato Brasileiro, é inegociável esses 3 pontos contra o Atlético Paranaense. Não é um jogo fácil, mas eu vejo a gente com potencial sim para sair vencedor desse confronto. O Vasco faz ali os 2 a 1 no Atlético Paranaense, tá ótimo. E logo em sequência, quinta-feira, contra o próprio Atlético Paranaense, novamente em São Januário, o Vasco terá o confronto da Copa do Brasil do jogo de ida. E o Vasco precisa vencer. Se o Vasco quiser avançar para as semifinais da Copa do Brasil, tem que ganhar esse jogo dentro de casa. Não importa o placar, se vai ser 1 a 0, 2 a 1, 3 a 2, se vai ser 2 a 0 Vasco, tem que vencer. O importante é sair com a vantagem de São Januário. A gente não pode chegar lá e não ter a nossa vantagem, não ter feito o nosso papel dentro de casa. Seria ótimo se o Vasco fizesse um 2 a 0, um 3 a 1 em cima do Atlético Paranaense, a gente jogaria com vantagem muito boa lá. Esse é o segundo jogo dessa nossa sequência. O terceiro jogo já é no final de semana contra o Vitória. Lá no Barradão, um jogo difícil, mas o Vitória está ocupando uma parte da tabela mais baixa do que o Vasco. O Vasco tem um time melhor do que o do Vitória e tem totais condições de jogar lá e vencer. O Vasco tem muita condição de sair vencedor desse jogo contra o Vitória e de vez se colocar na briga pelo G6. E se o Vasco ganha o próximo jogo do Brasileirão contra o Atlético Paranaense e contra o Vitória, porra, ótimo. Nos colocamos na briga pelo G6. Esquece, ninguém mais vai ficar comentando sobre o Z4, zona de rebaixamento. O Vasco vai estar muito tranquilo no campeonato. E são jogos que dá pra gente vencer. Não são jogos extremamente impossíveis. São jogos que dá pra gente ganhar, tem total condição. Claro, se a gente não vacilar. E aí depois a gente tem o jogo de volta contra o Atlético Paranaense. E depois, já em sequência, no meio da semana, o jogo de volta contra o Atlético Paranaense, lá na Liga Arena. Se o Vasco vencer o primeiro jogo dentro de casa, porra, 2 a 1 Vasco, lá o Vasco pode empatar 0 a 0, 1 a 1. A gente não pode perder.
A gente não pode ir lá perder. Ou até pode perder se a gente fizer 2 a 0 em São Januário, a gente perde 1 a 0 tranquilo. Beleza, avançamos de fase. Lá é o jogo mais difícil dessa sequência. Mas eu acho que dá pro Vasco fazer sim um jogo competente. Um jogo onde a gente jogue pelo resultado que a gente construir aqui no Rio. Então esse jogo do meio de semana da Copa do Brasil é um dos mais importantes. Todos são importantes, mas esse, cara, esse é crucial. E para finalizar a sequência do Vasco de 5 jogos contra equipes rubro-negras, o Vasco pegará o Flamengo no Maracanã, clássico meio a meio, 50-50. Lembrando, o Vasco perdeu de 6 a 1 o primeiro jogo para o Flamengo. Então a gente precisa dar uma resposta. Os jogadores precisam dar uma resposta aos torcedores. Eu estarei nesse jogo e eu não vou querer ver um Vasco perdendo novamente para o Flamengo. Os jogadores do Vasco com certeza estarão mordidos e não vão querer perder esse clássico contra o Flamengo. Então é um jogo para a gente ganhar e lavar a alma. O Flamengo pode contar com alguns desfalques, tomara que o Vasco muito provavelmente já terá a volta do Felipe Coutinho para essa sequência de 5 jogos, que é muito importante. Muito provavelmente o Coutinho já volta segunda-feira a ser relacionado. Ser titular já é outra história, mas a ser relacionado, jogar alguns minutos e voltar a pegar ritmo de jogo. É mais um jogador importante nessa sequência de jogos. Se o Paê não conseguir jogar toda essa sequência, a gente tem um Coutinho para revezar. Então é interessante a gente ter um jogador tão talentoso assim, com tanto talento individual, que pode entrar e decidir a partida com um lance. Então essa é a sequência de jogos do Vasco. Bom, Maurício, dá para ganhar os 5? Dá para ganhar os 5. Sendo realista, é muito difícil do Vasco conseguir vencer os 5. Mas se a gente ganhar esse jogo do Brasileiro contra o Atlético Paranaense, a gente pode até empatar lá contra o Vitória, mas tem que ganhar também esse jogo contra o Atlético Paranaense da Copa do Brasil de ida. A gente pode empatar também fora de casa, e do Flamengo a gente tem que vencer. Porra, isso aí a gente precisa dessa vitória. Difícil pra caramba, mas a gente precisa. E essa é a sequência do Vasco. Comenta aí embaixo a opinião de vocês e quantos jogos você acha que o Vasco vai ganhar dessa sequência de 5 partidas. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Compartilha o vídeo. Eu ficando nessa, abraço no Francesco. É nóis e fui!